qualquer mulher tem esse sonho de ter um filho, sabe? Aí eu comecei a me sentir a mulher mais forte e poderosa do mundo, linda, com aquela barriga crescendo. Só é olhar assim pra ela e dizer que essa é a minha filha, que eu é quem gerei, tá perfeita aí. Elas são belas, determinadas, românticas, independentes e têm uma deficiência. Cada uma, a seu tempo, descobriu o amor, como a Mara. Eu lembro a primeira vez que ele me deu um beijo. Nossa, o coração disparou tanto. Ele não me vê uma mulher com deficiência. Ele me vê uma mulher normal. Mas que tem que carregar, que tem... que tem que fazer um monte de coisa, que tem lá suas necessidades. Com a chegada do amor, descobriram a sexualidade, como a Elisângela. E experimentam a fertilidade, como a Juliana. Resolvi ter filho, mas fiquei com medo. Falei, será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou dar conta de cuidar dela? E você só descobre isso na prática. Mas cada dia que passa, eu descubro que eu consigo fazer uma coisa a mais. Tem muito aquele ranço de que a gente, por ser deficiente, não pode fazer uma série de coisas. E gravidez é uma coisa que eu gosto de falar que é tudo de bom, né? É para dar certo, é felicidade, é realização para muitas mulheres, é mesmo um milagre da vida. Se a deficiência limita, o mais importante é que não impede. Mulheres surdas, cegas, tetraplégicas ou com deficiência intelectual mostram que é possível serem mães. Superam as dificuldades da deficiência e enfrentam a certeza dos outros de que não conseguirão. Elas querem viver. E não faz parte da vida amar, desejar, ter satisfação sexual e, quem sabe, ter filhos? Viver essas experiências não é nada fácil. Não é muito simples dizer que uma mulher cega não pode ser mãe. Do mesmo modo que um médico me disse, eu te aconselho a não ter filhos. Assim como dormir, comer, beber, descansar, né? Você tem o sexo também. Ele não é nem mais importante nem menos importante, ele tem a sua importância. Então ele não pode ser negado, né? Não pode ser sublimado, ele tem que ser vivenciado, vivido, né? Das pessoas com deficiência no Brasil, a maioria é representada por mulheres. São mais de 13 milhões. Mesmo com limitações, várias delas optaram por serem mães. Mas nem o sistema de saúde brasileiro tem dados sobre elas. A Aline tem 24 anos e acaba de receber a confirmação de que está grávida. Aos 16 anos, quando pegava sol na laje de casa, caiu e ficou paraplégica. Vinha aquelas pessoas dizer que, ai, tão novinha, coitadinha. Então eu tinha muita vergonha. Com o tempo eu fui acreditando, eu coloquei na minha cabeça que as pessoas olhavam porque eu era bonita. Terminou os estudos e virou atleta. Em 2007, fez uma propaganda com o ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, Pipoca. Na entrada tinha o banner da foto da Aline com o Pipoca. E aí eu já me interessei, já foi assim, amor à primeira vista, já pela foto dela. Até o dia que eu fui lá onde estava tendo os jogos e comecei a encher as garrafas de água quando ela entrou. E aí eu parei para olhar para ela assim, as garrafas começaram a derramar água no chão, aí fechei a torneira correndo. O casal tinha 2 anos de relacionamento quando a Aline sentiu os primeiros sintomas de gravidez. E mesmo com lesão medular, não se intimidou. Se você se relaciona, se você tem um parceiro, se vocês têm uma vida sexual,
Por que você não poderia engravidar? Não digo para você que vai ser fácil, mas vai ser, com certeza vai ser maravilhoso. Porque eu quero ver a barriga crescer, depois eu quero ver os chutezinhos lá, quero ouvir o coração batendo. Hoje a Aline vive a expectativa de ser mãe. Mas em outros tempos, diversas mulheres com deficiência sofreram preconceitos por causa da maternidade. Eles se conheceram no Instituto de Educação de Surdos e foi amor à primeira vista. Para flertar comigo, ela se aproximou e pegou a caneta do meu bolso. Eu fiquei apavorado porque aquela caneta, quando virava, era uma mulher que ficava nua conforme descia. E ela ficou com tanta vergonha. Aquilo, de ver o constrangimento da Joacira, eu achei ela uma gracinha. Me apaixonei naquela hora. Wilson teve que atropelar o preconceito para ser feliz. Teve esse comentário de, não pega uma surda para casar, não. Aí comentavam também, dizendo que eu não seria capaz de trabalhar e sustentar minha família, que eu não tinha condição de casar. Mas eu dizia, não, eu tenho força, eu tenho condições. Casaram-se e logo tiveram o primeiro filho. Preocupações rodeavam a mãe de primeira viagem. Eu ficava preocupada, como é que meu filho ia aprender se eu não sei nem falar? Aí os parentes, principalmente minha mãe, ajudavam. Comecei a fazer sinais para ele, comer, beber, e ele foi aprendendo. O sonho do casal era ter muitos filhos. Quando Joacira foi ao hospital ganhar o segundo filho, fizeram o marido assinar um papel que mudaria o rumo de suas vidas. Wilson, que só se comunicava em Libras, a língua brasileira de sinais, não compreendia o que estava escrito. Eu não estava entendendo o que estava escrito. Meus pais não sabiam sinais para me interpretar direito. Só disseram que o médico pediu para que fosse assinado aquilo no hospital. Eu queria entender direito o que estava naquele papel. Isso era uma dificuldade grande na época. Eu assinei assim mesmo. E aquilo significava a ligação de trompas, ligadora, né? Que impossibilitou minha esposa de ter mais filhos. O filho mais velho, Otto, era policial no Rio de Janeiro e foi assassinado em serviço. Ficaram apenas com a caçula Marisa Ferrari. Martinha Dutra é outra mãe que sofreu com preconceito. Ficou sem as filhas por 7 anos. Ela nasceu cega por uma má formação na retina. Seus pais eram primos. Com dúvidas se poderia, mesmo cega, namorar, pediu conselhos ao pai. Eu escutava sempre minhas colegas dizerem que a gente paquerava com os olhos. Olhando, flertando, piscando. E eu lembro uma vez que eu perguntei para o meu pai, né, muito solenemente, pai, como eu vou arrumar um namorado? Aí eu lembro que meu pai disse assim, não se preocupe, cada pessoa constrói isso do seu jeito, da sua maneira, e você vai saber muito bem como demonstrar, né, o seu sentimento e como perceber o sentimento do outro. Martinha construiu. Independente, frustrou as expectativas do marido. Apesar de cega, eu tinha autonomia e não me submetia a uma situação de superproteção, de controle. E qual foi a primeira reação? A guarda das filhas é minha, porque você não tem condições de ser mãe. Quando perdeu a guarda das filhas, manteve contato com as meninas por carta. A mais velha tinha 10 anos e a mais nova, apenas 3. Eu preferi, né, aceitar a perda da guarda, que eu retomei quando elas puderam crescer um pouco e pessoalmente elas foram ao juiz dizer: nós queremos viver com a nossa mãe. Lembranças da maternidade são muitas. Não tinha preguiça. Então toda vez dava um banho, fez xixi, fez cocô, banho. Porque aí eu estava segura de que estavam bem higienizadas. Isso foi muito interessante, porque elas nunca tiveram assadura, por exemplo. Martinha conquistou o respeito como mulher. Vive o direito de se relacionar. Vive o prazer de ser mãe. E experimenta o reconhecimento de ser uma profissional competente.
Por conta do trabalho, Martinha viaja muito e mora em 3 cidades diferentes. Aqui em Brasília fica neste apart-hotel sozinha. Isto para trabalhar sua independência e também ensinar a quem encontre como lidar com pessoas cegas. Oi, tem alguém para atender aqui no balcão de prioridade? É? Que bom, obrigada. No começo, aqui no aeroporto, as moças me perguntavam, que eu chegava sozinha no guichê e dizia, eu preciso de acompanhante para o embarque. Aí ela disse, sim, mas qual é a sua deficiência? Visual. Ai, mas tão bonita. E eu dizia, sim, mas uma pessoa com deficiência visual tem que ser feia? Não é isso que eu quero dizer. É que você está tão bem arrumada. Sim, mas uma pessoa cega tem que ser maltrapilha? Não. Ia ficando cada vez pior a conversa, mas eu fazia questão porque isso é pedagógico. Eu lembro que, pequena, os familiares me disseram que eu copiava pai e mãe, como toda criança, né? Então eu ficava emitindo aqueles sons e algumas pessoas diziam, que bonitinha, mudinha. Aí eu virava, eu não sou muda não, meu pai é mudo, eu falo. Essa convivência fez Marisa se apaixonar pela língua de sinais. Virou intérprete. A população brasileira acima de 40 anos é hipertensa, tem pressão alta. O pai Wilson acredita que a deficiência física ou sensorial como a dele não limita a capacidade nem a vontade de vencer. Usou esse segredo para ser pai. Aproveitei minha visão, porque com a surdez eu não podia descuidar. Cresceram, estudaram, cresceram bem. Sempre eu chamei a atenção para que fossem intérpretes e minha filha hoje é. Eu consegui. Chega de sofrimento. Muitos surdos, com muita dificuldade, é verdade. Mas eu me esforcei e consegui educar meus filhos. Agora está aqui, minha filha do meu lado. E qual seria a dificuldade hoje de uma mulher surda grávida em consulta de pré-natal sem intérprete? O doutor Renato se esforça, fala devagar e gesticula. Um é peso, balança, peso. O outro é a pressão. Isso, exatamente. Então você... Informações básicas a futura mãe compreende. Você está tomando a vitamina? Outras mais complexas, não. O que você quer saber de mim? Marlice pega o papel e tenta se comunicar escrevendo. Mas, como muitos surdos que se comunicam em libras, ela não domina bem o português. Fica complicado. Aí já aconteceu de eu vir sem intérprete médico ficar anotando e tudo, gesticulando, mas eu saía daqui cheia de dúvidas. Mesmo que minha mãe vinha junto, a gente tentava facilitar a comunicação, mas eu saía daqui cheia de dúvidas. Legislação que obriga a presença de intérpretes onde os surdos precisam se comunicar existe, mas ainda não é cumprida com frequência. Aqui em Brasília, o projeto piloto Central de Libras auxilia os surdos da cidade a compreenderem e serem compreendidos em espaços que não oferecem intérpretes. Central de Libras, CEP Brasil, Rosilene, boa tarde. Por meio de 0800, e-mail, mensagens via celular, fax, por chat online do site do ICEP Brasil e até pessoalmente, a pessoas surdas ou familiares, sem nenhum custo, podem agendar a presença de um intérprete em locais como consultas médicas, delegacias e fóruns. Hospital São Francisco. Hospital São Francisco. A partir das 14 horas. Agora Marlice não volta com dúvidas para casa. Marlice, que é instrutora de Libras há 14 anos,
já sabe como vai educar seu tão esperado filho Isaac. Desde nenenzinho já eu vou me comunicar com ele em Libras. Então, assim, pra gente vai ser normal, porque ele já vai crescer adaptado, a gente não vai ter nenhum problema em comunicação. Arquivos. Número de arquivos neste diretório. Helena Rita não passa por essa ansiedade da primeira gravidez. Cega desde os 15 anos por causa de um glaucoma, ela já foi casada e teve um filho. Hoje vive um novo amor. Charles também é cego e pai de Eneida, que teve com outra mulher antes de Helena. Essa família nada convencional aguarda o nascimento de Natália. Pra gente namorar é diferente. A gente vai mais pela simpatia, pela maneira como que a gente é tratado. A voz é fundamental. Natália vem para aumentar uma família organizada. Cada um tem definida a sua função na casa. A gente divide as tarefas. Os adolescentes aqui colaboram naquilo que é extremamente dificultoso para nós. Colaboram porque se a gente não comandar o bolo desanda, né? Vira uma bagunça. Será que esses dois adolescentes dão menos trabalho porque têm pais cegos? Não esperem por isso. Mais ou menos. Eu dou. Eu vou falar a verdade. O Lucas aproveita que a mãe dele não vê, né? Pra jogar videogame. E a Eneida aproveita que o pai dela não vê para não fazer o dever da escola. Entendeu? Então... E às vezes eles trocam essa função. Exatamente. E aí, o que a gente vê no final é que um fica de recuperação, outro repete. E aí a gente dá bronca, corrige, ensina a fazer o dever. Porque não tem essa história não, a gente não enxerga, mas bota para fazer o dever e bota de castigo do mesmo jeito. Essa família é fruto do amor de Charles e Helena. Como todos os casais que se amam, o desejo também faz parte do relacionamento. As pessoas não entendem que a gente se relaciona normalmente, que a gente tem desejo, tem carinho, interesse, respeito e a gente quer viver como todo mundo vive. Uma amiga nossa lá no Rio de Janeiro, ela conta que um dia chegou uma mulher e disse: "Nossa, a senhora está grávida? Quem fez essa maldade com a senhora?" E aí ela respondeu: "Foi meu marido e foi gostoso demais." Falar de sexo e deficiência já foi um tabu. Hoje, este é um assunto que começa a ser tratado com mais naturalidade. E é isso que nós vamos ver no próximo bloco. Até já! Foi só no fim dos anos 60 e início dos anos 70 que a sexualidade da pessoa com deficiência começou a ser discutida. Na época, os soldados americanos vítimas de lesões no Vietnã começaram a reclamar este direito. Mas ainda hoje, há quem pense que quem tem deficiência não tem relação sexual. E esse é um dos preconceitos que dificulta a paquera e o namoro. Piora quando quem tem limitações é a mulher. Às vezes acontece assim, por exemplo, uma menina dizendo pra mim que ela tá num barzinho, ela paquera, quando ela levanta e pega a muleta, o cara não olha mais pra ela. As mulheres não têm problema nenhum, né, para se envolver com homens com deficiência. Muito comum. Quando é o homem é meio protegido na sociedade que a gente vive. Então é como se para ele, nossa, como ele se sacrifica e tal. Isso é puro preconceito, né? Simone sentiu essa dificuldade quando era jovem, mas aprendeu a lidar com bom humor e devolver com autoestima o preconceito dos paqueras. Aos 12 anos, a menina levada descobriu um tumor no cérebro. Só uma cirurgia urgente no Rio de Janeiro poderia salvá-la. Foram 8 horas de cirurgia. O tumor foi retirado com sucesso e Simone perdeu os movimentos do lado direito do corpo. Na hora que eu acordei, eles não sabiam qual seria a minha reação. Se eu ia ficar, porque podia ter atingido não só
a parte motora. Então, daí quando eu acordei, eu disse, ai, que horas são? Falaram 2 horas. Assim, lembre-se que eu não almocei ainda. Daí ficaram todos alegres, porque eu estava raciocinando, né? Vaidosa, a menina entristeceu quando viu que haviam cortado seu cabelo. De cabelo raspado, Simone, mesmo com vergonha, teve que voltar para a escola. A tia comprou uma peruca que perdeu a utilidade diante do companheirismo dos coleguinhas. Quando eu cheguei, estavam todos os meninos de cabeça raspada. Daí eu fiz a maior festa e daí eu disse, quer saber uma coisa? Tirei a peruca e pus no banco e fui assistir a aula carequinha. Essa superação na infância transformou Simone em uma mulher decidida. Aprendeu a fazer tudo com a mão esquerda. Se não podia mais praticar vôlei, começou a jogar xadrez. Mesmo sem a firmeza de antes, voltou a montar. Quando fez 18 anos, o pai conseguiu uma autorização para que dirigisse usando apenas uma das mãos, o que faz até hoje. O peso da deficiência só foi sentido na adolescência. Que vinham os meninos, eu estava sentada, eles vinham me cumprimentar, eu cumprimentava com a mão esquerda, eles achavam estranho. Daí um pegou e disse assim, você é besta, até com a mão esquerda você me cumprimenta. Eu não posso, por causa dessa minha mão, eu não posso cumprimentar com a direita. O cara ficou todo sem graça. Mesmo assim, o preconceito de alguns não impediu que Simone se relacionasse e conhecesse o futuro pai de seu filho. Foi a vida de Américo que devolveu a alegria de Simone. Meu mundo mudou. Quer dizer, a minha vida era antes do nascimento do Américo e minha vida após o nascimento do Américo. Simone sabia que ser mulher, ter uma deficiência, estar grávida e não ter casado trariam dificuldades, mas nunca impossibilidades. A deficiência dela nunca atrapalhou ela de fazer nada, então na verdade, eu nunca tratei ela como uma deficiente. Às vezes que eu quebrei meu braço, que eu não conseguia amarrar o tênis, eu olhava minha mãe amarrando e falava, meu Deus, como é que ela consegue? Com 58 anos, há 5, essa mulher forte descobriu o esporte paralímpico. Com adaptações especiais para a mão e o pé direito, ela monta cavalo e mostra que sabe guiá-lo. Também é mesa tenista. O lado direito balança, atrapalha, mas não tira sua garra. Compete e já garantiu sua vaga em eventos fora do país. E o mais importante para minha mãe não foi nem o fato dela ser deficiente, foi o fato dela ser mulher e ter me criado assim sozinha, claro, com a ajuda da minha avó, mas ela fazendo o papel de pai, reuniões de pais e mestres ela ia sempre estava comigo, entendeu? Até um pouquinho demais, mas faz parte. É o meu filhinho amado, meu neném. A sexualidade e o desejo fazem parte da vida do ser humano. Mara Gabrilli era uma jovem de 27 anos quando sofreu um acidente de carro que a deixou tetraplégica. Sem mover nada do pescoço para baixo, ela teve que redescobrir o prazer. Nunca perdi, assim, nem de vista esse item. Eu sempre lembro quando eu estava na UTI, quando eu comecei a tomar consciência da situação, foi uma das primeiras coisas que eu quis saber, né? Que possibilidades eu tinha de sentir prazer. Antes do acidente, Mara pensava que seria melhor morrer a ficar com uma deficiência. O medo do desconhecido pode assustar mais do que a própria ideia da morte. Eu me apaixonei por um cara que era paraplégico e eu, assim, às vezes falava, nossa, se acontecesse isso comigo, eu jamais saberia lidar com essa situação, eu ia ser infeliz para sempre. Eu pensei isso já. Eu nunca fui infeliz. Mara tem condições para manter a saúde e a beleza. Em 2000, rompeu barreiras e fez história. Foi a primeira mulher com deficiência a posar seminua para uma revista masculina.
parou por aí. Fundou uma instituição, trabalhou pelas pessoas com deficiência em São Paulo e, em 2007, foi eleita vereadora da cidade. Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República. 15 anos depois de ficar tetraplégica, aprendeu que muitas coisas podem ser adaptadas. Eu sei que ali tudo que eu quiser fazer eu vou ter que pedir. Assim, se eu quiser tocar algum lugar de alguém ou alguma parte minha, eu tenho que pedir para fazer. Aos 42 anos, Mara quer ter filhos. Ela se exercita diariamente com estímulos elétricos, como os que a fazem pedalar nessa bicicleta. Prática que não seria recomendável no caso de uma gravidez. Por isso e pela falta de tempo, prefere esperar mais um pouco. Mas é exigente e, claro, procura o namorado ideal. Por eu não mexer os braços, um pai é bom. A idade, né? Chega uma hora, tem que tomar uma atitude. Depois de 5 meses, nós viemos acompanhar o casal Aline e André numa ecografia para saber o sexo do bebê. Já sabe o sexo, não sabe? Então, a gente ainda tem dúvida. Parece que é um menino. Que isso? É um menino? O pintinho dele lá, Escutam o coração do neném e o que todos os futuros papais querem escutar do médico. tudo perfeitinho. Graças a Deus. O futuro bebê agora tem nome, Cauã. E a mamãe Aline já se sente diferente. Mudou tudo, né? Desde o emocional até o físico. E hoje eu já tenho outra cabeça, já até no andar na rua, eu já tenho medo de cair, de acontecer alguma coisa, coisas que antes eu não tinha. Aline tem plano de saúde e frequenta clínicas particulares. Já no sistema de saúde pública, pessoas como ela ainda não têm atendimento adequado. Acessibilidade muito ruim, na ordem de 70% das unidades básicas de saúde terem algum problema de acessibilidade. A gente precisa trabalhar com essa questão no Sistema Único de Saúde, né, de que as pessoas com deficiência namoram, exercem vida sexual ativa, que elas podem casar, que elas podem ter filhos, inclusive porque o desconhecimento sobre isso ou negar essa condição, você coloca essas pessoas numa situação de maior vulnerabilidade a abuso sexual, às doenças sexualmente transmissíveis. Relatórios recentes do Banco Mundial apontam que mulheres com deficiência correm um risco 3 vezes maior de serem estupradas do que mulheres sem deficiência. Abuso sexual acontece quando você não tem a denúncia, quando você não tem armas contra ele, né? Então, quanto mais restrição de comunicação, mais complicada a questão do abuso. Quando se trata de mulheres com deficiência intelectual, a situação é pior. Esse mesmo relatório indica chegar até a 70% os casos de abuso sexual de jovens com deficiência intelectual. Muitas meninas com deficiência intelectual ficam grávidas por situação de abuso, porque elas saem às vezes na rua, a pessoa olhou para ela, chamou de linda, ela acha que é meu namorado. Não existe uma lei específica sobre aborto para mulheres com deficiência. O Código Penal brasileiro, ele não pune a prática do aborto quando a gravidez resultou de uma violência sexual, ou seja, de um estupro, e quando a gravidez põe em risco a vida da gestante. Para os especialistas, um fato que prejudica a denúncia nos casos que envolvem o abuso sexual é que muitas vezes os agressores são pessoas conhecidas. No hospital que nós trabalhamos, que é o Hospital Infantil Darcy Vargas, nós temos 6 mulheres, 6 jovens, mulheres com síndrome Down, que tiveram filhos. E todos, sem exceção, a tradução foi por abuso sexual. Uma dessas exceções é Maria Gabriela. Essa jovem com síndrome de Down teve uma filha com o namorado Fábio, que também tem deficiência intelectual.
A mãe de Gabriela, mesmo tomando todos os cuidados contra possíveis abusos, nos conta que por pouco sua filha, quando mais nova, não entrou nessa estatística de violência. E eu já tive problema de assédio dentro da minha casa, de uma pessoa, sabe, que eu considerava um amigo da casa. E eu soube depois que ele estava assediando a Gabriela. Laurinda lembra que a denúncia e punição do agressor é ainda mais difícil quando a vítima tem deficiência intelectual. Na época, eu pensei, eu vou para a delegacia, eu vou, sabe, pensei em tudo, nos trâmites legais. E depois eu já vi, quando a coisa saiu, que começou a ser a palavra da pessoa contra a da Gabriela. Como eles têm dificuldade para falar, dificuldade para expressar, e ninguém tem muita paciência, então realmente é o maior problema. Hoje, várias instituições que cuidam de pessoas com deficiência se preocupam em dar aulas de orientação sexual, um direito que passou a ser reconhecido recentemente. Há 20, 30 anos atrás, eu te diria que havia quase que um consenso, sabe, entre as famílias, entre profissionais, entre educadores, sexólogos, de que a pessoa com deficiência intelectual ela não deveria fazer esse exercício da sexualidade, né? Essa vivência da sexualidade. A partir de 2008, o Brasil passou a aplicar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E é nesse livrinho aqui que está a garantia do direito à paternidade, a informação adequada e a ajuda para planejar uma família. Quando o assunto é deficiência intelectual e o direito de ter filhos, a discussão é polêmica. Muitos pais optam pela esterilização do filho, sem consultá-lo. Mas hoje isso é proibido pela Convenção Internacional. Porque tem muita menina adolescente que é incapaz, que tem filho, que a mãe assume, que mora em casa, às vezes, né, ou se você vai numa classe social muito baixa, governo chega lá batendo, vou esterilizar, você já tem 10 filhos, você não dá conta de cuidar. Por que com o deficiente a gente se mete a dizer se ele é capaz ou não? Uma coisa é uma moça com deficiência intelectual, uma mulher com deficiência intelectual casar, namorar e casar. Outra coisa é ela ter um filho. Existe a ética relacionada ao bebê também, existe o direito do bebê. Né? Então, o que nós entendemos, até onde nós conseguimos avançar, né, nessa discussão, ela não é uma discussão ainda amadurecida, ela está apenas começando. Andréia tem deficiência intelectual e teve uma filha que não mora com ela. Com o apoio da mãe, conseguiu trabalho e já planejava trazer Isabela de volta para cuidar da menina. Esse ano nós ia pegar ela para morar lá, arrumar colégio e tudo. Aí aconteceu. Minha mãe morreu assim de repente, né? Ninguém esperava. Sem poder contar mais com o apoio da mãe, o sonho ficou distante. Mesmo assim, Andréia batalha. Quem sabe um dia. Eu vou lutar para ter minhas coisas. Que não é fácil, não vem de uma noite pro dia. Vai na luta, né? É o que eu estou fazendo. Daqui a pouco você vai conhecer histórias de mães que desafiam suas deficiências, seus limites e driblam o preconceito para viver o grande sonho da maternidade. No próximo bloco. Interior paulista, cercada por rio e serra, a cidade de Socorro é conhecida pelo turismo ecológico. Quem diria que uma moradora com sua história de vida faria com que o município ganhasse ainda mais fama? Todo mundo conhece ela aqui. Ela é a nossa querida aqui do pedaço aqui. Como é pouco comum mulheres com síndrome de Down se casarem e serem mães, Gabriela já foi notícia pelo Brasil. Isso porque seus desejos são respeitados. O último foi se casar na igreja com Fábio, que também tem deficiência intelectual. E eles queriam morar junto. Depois de uns tempos de namoro, eu resolvi que já estava na hora de deixar eles viverem essa experiência.
Moravam juntos, mas não viviam sexo. Até que um amigo do casal, chamado carinhosamente de tio Vlad, deu uma ajuda. Eu vou fazer o seguinte, vou te dar um filme pra você assistir com ela. Que é o começo do processo deles. Aí foi, pegou o filme pornográfico, começou a pegar daqui, pegar de lá, e um atrás do outro, todo dia. E aí, Fabiana, tá fazendo alguma coisa? Não, agora eu tô. Sem imaginar que a filha pudesse engravidar, Laurinda descuidou. O resultado, gravidez. O Fábio que descobriu. O Fábio foi olhar minha barriga e falou, nossa, tá mexendo. Aí eu vou correndo, contar pro tio Vlad. Ah, é? Por que contaram logo pro tio Vlad, não contaram pra sua mãe? Por que você contou pro tio Vlad em vez de contar pra mamãe? Não. Ficou com vergonha? Não, aí eu mesmo quebrar com o Fábio. Começaram as dúvidas. Não é só se viria uma criança com Down, sabe? Se viria uma criança com Down ou se teria mais agravantes ainda nessa gravidez. Sendo a mãe Down, o pai pode ter síndrome de Down ou não. Se o pai não tem síndrome de Down e não tem alteração genética cromossômica, a possibilidade de ter um filho com síndrome de Down é de 50%. Em casos em que o pai tem a síndrome de Down, a probabilidade de ter filho com síndrome de Down é de 80% e não 100% como muitos acreditam. A chegada de Valentina mudou os rumos da vida da avó Laurinda, que hoje mora com a neta. Pecuarista, ela deixou o sítio para ficar mais perto de Gabriela. Assim, as responsabilidades e os prazeres da criação são divididos. A avó é a responsável pela educação. Agora não, é hora de papar agora. Mesmo assim, Gabriela não perdeu o papel de mãe. Quem é essa daqui? Mamãe. Ela também cuida da filha. Na hora de arrumá-la para a escola, se preocupa como qualquer mãe. Com 2 anos, Valentina já frequenta uma escola, que é inclusiva. Ela tem um desenvolvimento normal, como qualquer outra criança, e até um pouco mais esperta, mais assim, extrovertida do que outras crianças que começaram esse ano, né? Essa convivência para Laurinda e Gabriela ainda não é a ideal. Para o futuro, elas querem mais. E ela cresça envolvida com eles, sabendo da deficiência deles, respeitando a deficiência deles, mas os amando como pai e mãe. E para quem duvida da capacidade de Gabriela em cuidar da filha, Laurinda avalia com sinceridade. Se a Gabriela tivesse uma vida financeira estável, ela cuidaria sozinha da Valentina. E ela tem amor de mãe. Isso é dela. E a Valentina tem amor de filha. Se tem gente que não acredita que uma mulher com deficiência pode cuidar do filho, imaginem só um homem cego que teve que fazer papel de pai e de mãe. Cego desde bebê por causa de um glaucoma, foi aos 21 anos que Edinaldo enfrentou o fim do seu casamento e a necessidade de cuidar do filho Gustavo, que na época tinha 3 anos. Desde cedo o Gustavo foi ensinado a fazer as coisas, né? Mas claro que eu sempre estava por perto, acompanhando ali, questão de levar no dentista, no médico, no pediatra. Tem gente que não acredita em tudo que esse pai faz. Até hoje, quando eu conto alguma coisa do meu pai, ele fica surpreso, né? Tem uns que não acreditam, falam que é mentira minha, mas outros ficam surpresos, falando, ele faz mesmo. Faz sim, e prova. Se precisar, Edinaldo não tem medo da cozinha. Desafia a mulher que faz arroz mais solto que o dele. Enquanto prepara o café, conta seus segredos. Você vai ver quando estiver subindo, eu sei. Tá subindo já. Depois de alguns meses, voltamos a encontrar Helena, que também tem deficiência visual e estava grávida. Sua filha nasceu e fomos conferir como ela está se virando com Natália, de apenas 2 meses. O primeiro contato que eu tive com ela, eu tenho lembrança de colocar a mão na cabecinha dela, assim, toda suja, de resto de parto. E eu pensei, nossa, minha filha é tão cabeludinha, tão linda.
O irmão Lucas ajuda sempre que pode. Para dar a mamadeira, Helena sente com o dedo a boca de Natália. Ela reconhece seus limites. Nessa fase, que ela já está grandinha, eu já dou banho nela, troco fralda dela. Eu só não tenho, assim, coragem ainda, por ela ser muito pequenininha, de limpar o ouvido, a boquinha, o narizinho, as cavidades de um modo geral, como a gente não vê a expressão da criança. Fica mais atento, assim, ao ruído que ela faz na hora de engolir, na respiração. Apesar de cegos, Charles e Helena não encaram as dificuldades como impedimentos. As pessoas veem o cego assim, sob duas perspectivas básicas, ou como herói ou como coitado. Nem tratar como coitado, que não dá conta de nada, nem como herói que dá conta de tudo. Edinaldo entende suas limitações e se adapta para se divertir com os filhos. No dominó, sente as pedras com os dedos. O jogo precisa ser ditado em voz alta. Einstein. Continua. Einstein. Quadro interno. Só isso? Não. Edinaldo aprendeu e ensinou ao filho como tocar violão. Fiquei curioso, achava legal. E pedi para meu pai começar a me ensinar. E hoje a gente está tocando junto. Edinaldo descobriu que para sua família, a felicidade está em viver a vida com simplicidade. A vida tão simples é boa, quase sempre. Hora da foto. Cauã nem sabe, mas já nasce disputado pelas mulheres. Todo mundo queria ser a madrinha do filho dela. Ter amigas por perto é ainda mais importante para a Aline nesse momento. Faz 5 anos que ela perdeu sua mãe por causa de um câncer. Rasteira da vida que aumenta o valor que ela dá à maternidade. Se você que está em casa já pensou em ter filhos, mas tem receio da dificuldade, do trabalho, eu vou apresentar agora um casal que não tem medo do desafio. Elisângela, Parré e a pimentinha da Maria Luísa. Opa! Brincar é com ela mesma. Maria Luísa tem 2 anos e uma energia não para um segundo. Talvez por não conviver com outras crianças, ainda não percebeu que é a única que pode andar na casa em que mora com seus pais cadeirantes. A mãe ficou na cadeira por causa de um tiro. O pai teve paralisia infantil. Tem muitas pessoas que eu acho que não acreditam que 2 pessoas que têm necessidade especial pode ter um filho, pode gerar um filho como uma pessoa normal. A barriga e o peso aumentaram. As dificuldades também. Eu andava um pouquinho assim de cadeira e já ia deitar um pouquinho. Não existem leis que protejam a maternidade de quem tem deficiência. Elisângela teve que parar de trabalhar. Todo dia eu deixava ela no ônibus para vir trabalhar, eu ficava meio preocupado, né? Porque o ônibus não tem adaptação, tinha que depender dos outros para descer do ônibus, eu ficava muito preocupado com isso. Aí depois eu cheguei a um ponto que eu falei assim pra ele, amor, não aguento mais não. De 6 meses para lá, agora eu só vou esperar a Maria Luísa nascer. O parto de Elisângela foi uma surpresa. Para cadeirantes é indicada a cesariana, pois na maioria das vezes a mãe não consegue fazer força para a criança sair. E o médico preveniu. Seria uma gravidez de alto risco e aí tinha que ser uma cesariana. Ela ligou e falou, amor, a bolsa estourou. Eu falei, nossa, aí já onde eu tava, eu já desci do ônibus onde eu tava. Eu lembro que na época eu liguei para um táxi, entrei no táxi, voltei para casa. Eu senti que ela tava muito tranquila. Ainda até perguntei pro médico, perguntei pra ele, mas tá marcado para ser uma cesariana. Aí ele, mas mãezinha, a neném já tá saindo, como é que pode ser uma cesariana? Não dá para ser uma cesariana agora. Elisângela cuida da filha e da casa enquanto o pai trabalha em uma empresa de cadeira de rodas. Parré, que também é atleta, quando não está competindo ou trabalhando, procura dar descanso para Elisângela passeando com a filha. Essa bicicleta ele mesmo fez e adaptou um banquinho para Maria Luísa passear. Com certeza, uma joia. Minha filha é o maior presente que eu tenho na minha vida.
A mamãe é tetraplégica, as mãos não têm movimentos. Mesmo assim, Juliana sempre conduziu as rédeas de sua vida. Sofreu um acidente de carro há 12 anos. Hoje trata a deficiência com naturalidade. A vida dessa mulher acaba virando exemplo para outras pessoas com deficiência. Desde 2003, ela apresenta o programa especial aqui na TV Brasil, que fala sobre o assunto. Confira agora uma parceria muito especial. Eu acho importante mostrar que eu sou uma mulher cadeirante, com uma lesão grave, uma tetraplegia, e eu sou uma mulher bonita, sou uma mulher atraente. Tenho um marido lindo, tenho uma filha, então, quer dizer, é possível ser feliz no amor, mesmo com uma deficiência. Nem sempre Juliana teve essa segurança. Muita gente não acreditava que ela fosse capaz de ser mãe. Minha avó faleceu já há 2 anos, e eu falei, poxa, vó, quem sabe uma bisnetinha, outra bisnetinha pra você? E ela olhou pra mim muito sério e falou, pra que você vai ter filho se você não pode cuidar? Cara, aquilo foi um balde de água fria na minha cabeça, né? E eu fiquei, gente, será? Caramba, então eu não vou poder ser mãe, não tenho esse direito. E aí depois, tipo, eu venci essa paranoia, resolvi ter filho. Isa tem 6 meses e Juliana descobre a cada dia formas diferentes de ajudar o marido a cuidar da bebê. Ela faz qualquer esforço e até com a cabeça equilibra a filha no colo. Flagramos a primeira vez que Juliana dá papinha para Isa. Ela coloca a adaptação na mão, encaixa a colherzinha e... sucesso! A maternidade é tão boa, tão prazerosa. Eu tô tão feliz de ser mãe que, falando sério, se eu tiver tempo na minha vida e condições físicas, eu vou ter 5. Se eu não tiver, eu vou tentar adotar. Porque é muito bom. Eu tô apaixonada por minha filha. A Paulinha, que também é cadeirante, tem uma tetraplegia. Ela está quase há 8 meses grávida. E a mala do bebê tá pronta, né, Paulinha? Tá prontinha, já separei já algumas roupinhas. Inclusive essa que ele vai sair do hospital. A futura mamãe não vê a hora de ver o rostinho do filho Davi. Eu acho que eu não saberia mais viver sem meu filho. É muito bom. A ansiedade é tanta que Paulinha dorme todas as noites segurando os sapatinhos dele. Eu fico ele na mão, boto ele aqui na minha mão. Eu coloco assim na mão. Aí eu durmo com ele. Essa grande aventura começa agora para Paulinha. Já no hospital, por causa do jejum, ela passa mal. Dona Terezinha abana, apoia, mas também fica tensa. A gravidez da única filha é de alto risco. Já anestesiada, mas sem sedativos, os médicos iniciam os cortes da cesariana e os batimentos cardíacos de Paulinha aumentam. Ela está nervosa. Atento, o médico percebe. Tudo bem? Está respirando normal? Tudo sob controle. Hora de empurrar a barriga e... chegou o bebê. Davi nascer. Depois de meses de espera, a mamãe conhece o filho. A tensão desaparece e o rosto se transforma. Paulinha é pura alegria. É lindo, lindo. Atrás de uma janelinha, Dona Terezinha acompanha com nervosismo. Reza, pergunta, quer saber como a filha e o neto estão. O sofrimento vira alegria quando a madrinha de Paulinha traz Davi para a família e amigos conhecerem. Depois de 2 horas de repouso, Paulinha retorna ao quarto. Agora, ao lado do filho, a ligação deles não é mais o cordão umbilical, é o amor. Trocando as sílabas do nome Davi, se tem a palavra vida. E se Paulinha trouxe o filho à vida, ele nem sabe que também trouxe vida para a mamãe. Também tem filho que não nasce da barriga, nasce do coração. Jefferson é filho adotivo de Dalva, que tem deficiência física. Isso aqui é para provar tudo, né? Tem um monte de sobrinho, né? Causa até ciúme, né? Mas ele foi o... Não sai daqui. E do coração também, né?
Assim como Dalva e Paulinha, todas as mães vivem os conflitos, as expectativas e os prazeres de gerar um filho. Desde os primeiros meses, quando aparecem os primeiros sinais de vida, ou nos primeiros anos, onde tudo é uma grande descoberta. Até acompanhar cada vitória dos filhos como se fosse uma conquista própria. Ser mãe não é só gerar, dar a vida. É cuidar do filho para que ele faça um caminho seguro, que busque a felicidade. Ser mãe é vivenciar a maior forma de amor. É ter força, ter sabedoria e ser tão generosa a ponto de se realizar com a felicidade do outro. Porque a alegria dos filhos é a plenitude da mãe.